tá bem? Eu vou fazer aqui uma breve revisão de ontem, porque alguns colegas não puderam assistir a aula ontem, porque estava sem internet, estava sem energia. Então, eu vou fazer aqui uma breve recapitulação de ontem, entendido? Depois vou estar passando para vocês. Qualquer problema, me chamem no microfone. Tá ok? Vamos lá. Ó, nós estamos falando sobre a parte de geometria plana, a parte dos polígonos. Não é verdade? Ó? Tá aqui, ó, temos, ontem colocamos e explicamos o que são os polígonos, que são figuras formadas por segmentos de reta, né? Elas não possuem curva, elas não possuem partes circulares, elas são formadas simplesmente por estruturas retas, tá legal? Figuras planas retas. Esses são os polígonos. A palavra polígonos tem a origem grega, né? Que ela é formada por duas partes. Poli quer dizer muitos e gonos, ângulos, que ela é formada por muitos ângulos. O que são esses polígonos? São figuras geométricas planas cujo contorno é fechado, é formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Os segmentos não se cruzam. Vão guardar as informações aí de ontem aí. Outra coisa, tá aqui, ó. Pronto, aqui em cima, ó. Aqui nessa parte de cima, eu não tenho um polígono. Por quê? Porque tem a parte circular, tem uma circunferência aí. Tá legal? E do outro lado não tem o porquê também, professor. E no outro lado não. Apareceu agora? Sumiu. O slide sumiu. E agora? Voltou? Não. Não. Pessoal, só um instante aqui, pessoal, porque toda vez eu tenho que ficar saindo, por isso que é importante, pessoal, a gente tentar entrar no horário corretinho para poder as coisas funcionar. E agora? Também não. Nop. Agora foi. Agora sim. Pronto, vamos lá. Então pronto, pessoal. Aí nós comentamos essa questão dos polígonos, ó, as figuras que não são polígonos e as outras que são polígonos, né? Comentamos sobre isso. Figuras planas, que não se cruzam, que não tem parte circular. Beleza. Falamos também. Ó, então, e também tem essa parte que eu fiz a divisão para vocês outros polígonos. Nós temos aqui 3 divisões básicas. Os triângulos, que são os mais utilizados. Temos os quadriláteros, que são figuras formadas por 4 lados. Até eu citei o exemplo, que pode ser a casa de vocês, que pode ser a sala de aula, que pode ser a quadra da escola, o nosso colégio como um todo. Entendido? E também tem o pentágono, são formados por 5 lados. Vimos também essa tabelazinha que eu falei, pessoal, não se preocupe com a tabela, não se preocupem em decorar essa tabela, se preocupem em saber como utilizá-la. Essa tabela aqui, ela serve para dar um nome aos polígonos. Cada polígono desse, ele possui um nome. Um hexágono, heptágono, e o nome dele é de acordo com a quantidade de lados que ele tem. Se ele tem 3 lados, triângulo. Se ele tem 10 lados, decágono. Se ele tem 6 lados, hexágono. Tudo de acordo com a quantidade de lados que ele tem. Bota na cabeça de vocês, pessoal. Cada polígono, ele tem a sua importância. Se ele é importante, ele tem que ter um nome. Ele tem que ter essa nomenclatura. Tá legal? Falei também sobre 2 divisões que vai existir. Os polígonos convexos e não convexos. Professor, como é que eu sei que ele é convexo ou não convexo? Eu passo uma linha nele, ó, risco ele. Se ele tocar só 2 segmentos da minha figura, ele é um polígono convexo. Se ele não tocar, se ele tocar, nesse caso aqui, ó, tocar 4 partes, mais 4 partes, ele não vai ser um polígono convexo. Ele é um polígono, mas ele é não convexo. Então, nós comentamos sobre isso. Né, essa classificação que tem. Tá legal? Falamos também sobre os polígonos regulares. Professor, o que é que tem de interessante desses polígonos regulares? Muita coisa. Eles são formados, pessoal, por figuras geométricas que todos os lados são iguais. Aí na casa de vocês, será que a casa de vocês ela é um polígono regular? Será se todos os lados são iguais? Será se a frente da casa tem o mesmo comprimento da lateral da casa? O quarto de vocês, a parede, será se elas todas são iguais, né? Em relação a tamanho, né? Tudo isso é uma característica importante dos polígonos. Polígonos regulares e polígonos irregulares. Quem é o regular?
todo aquele polígono que os lados dele, perceba, eu sempre falo muito de lados, que os lados dele são iguais. Aqui, ó, o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono e o octógono. São figuras que todos os lados são iguais. Entendido? São polígonos. Primeira coisa, eles são o quê? Polígonos. Outra coisa, são polígonos convexos. Terceira coisa, são polígonos regulares. Tá legal? Eles têm todos os lados iguais. Se eu falar assim, se eu disser assim, Gustavo, desenha um polígono regular para mim. Ou não, vou falar assim, Gustavo, desenha um polígono. Aí o Gustavo vai perguntar, professor, ele é convexo ou não convexo? Eu digo, convexo, Gustavo. Pode arrochar aí. Professor, ele é regular ou irregular? Ele é regular. Então você faz, o que o Gustavo vai fazer? Ele vai fazer uma figura, né, na qual todos os lados têm que ser iguais, tá legal? Isso é muito importante quando você for fazer uma figura geométrica, fazer um recorte, for montar um quadrado, montar um retângulo, montar uma pirâmide. Você tem que fazer essas medidas de maneira correta para que fique bonitinho e tudo se encaixe, tá legal? Essa questão é muito. Pode falar. Como é, Kelvin? Repita aí, por favor. Isso. Ah, tô vendo. Ah, verdade. Com certeza. Isso também, Kelvin, é uma percepção, né, cara, de simetria. É uma observação, pessoal. As figuras geométricas, seja ela polígonos ou não polígonos, elas são muito importantes, né? Para vocês terem uma ideia, até a observação do espaço, ele é importante, a questão das figuras geométricas é importante nessa observação também. E toda a estruturação que nós temos ao nosso redor é importante, né? No começo da humanidade, lá nos antigos impérios, antigos reinados, era muito importante essa questão da geometria. Professor, cite aí uma coisa que você acha muito bonita na geometria. Eu acho muito interessante, pessoal, as pirâmides do Egito. São coisas que até hoje intrigam a humanidade, e é porque nós temos uma tecnologia enorme hoje, e são figuras geométricas, são polígonos, né? É uma pirâmide, é uma figura geométrica espacial, muito bem feita, por pedras, blocos de rocha, algo muito interessante. Professor, e aquilo, como é que aquilo é possível? Ah, professor, através de muito conhecimento de matemática, através de muito conhecimento de geometria. Hoje em dia estuda-se muito isso, mas no passado também estudava-se muito isso, né? Valorizava-se muito a geometria, a engenharia. Legal? Tudo tem como base a geometria e a matemática que vocês estão estudando. Muitos de vocês aí que estão agora do sexto ano, daqui a algum tempo serão engenheiros civis, serão engenheiros mecânicos, que vão estar desenvolvendo esse tipo de geometria, vão estar aplicando de fato essa geometria. Professor, pode falar. Será como eles levavam aquelas pedras quando ia aumentando a pirâmide? Rapaz, isso é que eu acho interessante. São enigmas, né? Existem suposições, existem estudos que se fazem sobre isso, mas até agora não se tem nada como saber. É porque assim, querido, ó, hoje em dia vocês estão vivendo na era da computação. Tudo que se faz tem um vídeo, tem um áudio, tem uma imagem. No tempo que eu estudava, que eu tinha a idade de vocês, eu estudava através de um negócio conhecido como enciclopédia. Essas enciclopédias eram uns livros enormes, vermelhos, que ficavam na biblioteca. Aí você tinha curiosidade sobre um assunto, você ia lá, procurava a enciclopédia, escolhia qual livro pegar, e você abria e você ia ler o que estava escrito ali. Tá legal? E isso, pessoal, essas enciclopédias existiam porque as pessoas escreviam, tinham o hábito de escrever. Acontecia alguma coisa, um fenômeno importante no mundo, a pessoa ia e registrava. No passado, acho que vocês vão ver isso com o professor Jonathan, tinha uma biblioteca muito famosa, era a Biblioteca de Alexandria. Lá eles tinham os pergaminhos, né? Que eram as escritas do passado. Aí essa biblioteca, pessoal, ela passou por muitos problemas, assim, incêndios, foi saqueada, isso com o passar do tempo. Então, muito conhecimento daquela época que estava registrada nesses pergaminhos foi perdido. Então é complicado. Se eu não tenho evidências do que aconteceu no passado, não tem como afirmar muita coisa agora. Eu posso supor, mas não posso garantir com certeza. Agora, uma certeza que eu dou a vocês,
toda aquela estrutura construída ali, ela toda foi montada em cima do conhecimento de geometria. O conhecimento de geometria que vocês agora estão começando a entender e a participar disso. Que é uma das matérias que eu acho mais fascinantes, é a geometria, né? Porque ela explica muitas coisas ao nosso redor. Se você observar bem, pronto. Observe aqui, ó. Não tem aquela letra C? Não tem? Estão vendo? Estão vendo, pessoal? Uhum. Alguém de vocês já comeu carambola? Já é muito bom. Eu já, mas disseram que era tóxico. Já. Quando você corta a carambola no meio, ela tem essa estrutura aqui, parecida uma estrela. Aí, Sim, o que é que você pensa com isso? Ah, professor, a matemática, a matemática em si, ela vem para explicar muitas coisas da natureza. Entendido? Então, é muito belo isso e muito interessante. Então, vocês agora estão ingressando nesse estudo de geometria e vão até o Professor, ensino de vocês. E isso é muito importante, muito bonito. Oi? quando eu vou pra casa da minha avó, ela arranca de 15 a 20 carambola pra mim comer. É mesmo, já é? E tu não traz nenhuma pra mim, é? Vou te contar, viu? Ora, eu vou trazer depois, quando eu vier. Divisão com a sala. Vai pra trazer um balde cheio, mas comer. Aham, que lá tem um pé... Não, eu também é um quero. ou é Viu? dois... É um ou é dois pés de carambola que tem lá, eu não sei Ô, quantos maravilha. direito. Tá aí, pessoal, ó. Quando a gente voltar da pandemia, a primeira aula será uma aula de degustação de carambolas. O Gustavo prometeu aí, tá bem? Professor, Sextou no A e sextou no B, viu, Gustavo? Viu? Presta atenção. Não, professor. Ó, professor, Professor. e tem também a Lucy. A Lucy traz jambo e o Gustavo traz carambola. Pronto, fechou. Tá, fechou. Fechado aí, Luci, viu? Vai ser o Vamos lá. piquenique. É o piquenique. Piquenique do sexto ano. É. A gente leva lá, bota uma toalhazinha, fica respondendo as questões de matemática e geometria e comendo umas carambolas e uns jambos. Vamos lá, Piquenique Professor. saudável. continuando, vamos lá. Aqui fizemos a Professor. atividade 1. Só tô deixando a gente sonhar. Eu Alô? vou sair, vou entrar de novo porque ficou sem som, tá? Tá certo, tá bem. Mas agora você tá me ouvindo? Tô, mas eu tô ouvindo muito baixo. Ah, tá certo. Deu uma verificadinha no áudio do seu computador, tá bem? Ok. Deu uma verificadinha. Vamos lá. Continuando. Então, pronto. Chegamos aqui, pessoal, numa figura geométrica muito importante que eu comentei com vocês, que era o triângulo. O triângulo, ele é um polígono convexo, e ele é um polígono, ele pode ser regular e também pode não ser regular. Pessoal, é uma das figuras geométricas mais importantes que se tem para você estar estudando. Por incrível que pareça, essa pequena figura aqui, ela traz muita informação, ela é rica em informação. Então, você tem que ter muita atenção no que a gente vai comentar agora. Primeira coisa, eu tenho 3 tipos básicos de triângulo. O primeiro, o triângulo equilátero. Quando eu falo de equilátero, eu estou falando de igualdade, tá legal? Então, todos os lados do meu triângulo, eles são o quê? Iguais. Esse lado, este lado e este lado também. Quando eu falo do triângulo isósceles, 2 lados são iguais e o outro lado é diferente, porque o triângulo só tem 3 lados. E por último, o triângulo escaleno, ele é um triângulo que ele possui todos os lados diferentes. Professor, isso pode influenciar na minha conta? Pode sim, né? Um exemplo, eu digo assim, Luci, desenhe um triângulo para mim. A Luci ia perguntar, professor, você quer que tipo de triângulo? Eu digo, Luci, desenhe um triângulo isósceles. Aí o que a Luci vai fazer? Ela vai pegar a régua dela e vai estar desenhando 2 lados iguais e um lado diferente. Sempre nisso. Como eu falei para vocês, as figuras geométricas, elas têm nome, para que você possa identificá-las e possa trabalhar com elas. Então é importante que eu saiba também a representação disso, essa parte triangular. É muito importante, pessoal, muito importante. Essa parte dos triângulos, né? No caso aqui, nós temos 3 triângulos. Triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Qual a diferença entre eles, pessoal? A diferença entre eles é o comportamento, o tamanho dos seus lados. Equilátero, todo mundo igual. Triângulo isósceles, 2 lados são iguais. E triângulo escaleno, todo mundo é diferente. Então, sempre tenham cuidado com relação a isso. Tá beleza? Tranquilo. Fala, meu Deus, cadê aqui? Outro detalhe também, ó. Outro detalhe.
Aqui, pessoal, ó, quero que vocês prestem muita atenção nessa parte aqui, porque aqui ela vai falar um pouco sobre ângulos. O meu triângulo, ele pode ter essas três situações aqui, ó. Tá legal? Tá legal? Então aqui eu vou ver com calma, é que eu vou só comentar com vocês. Na próxima aula a gente vai estar falando isso aqui de maneira mais aprofundada. Relaxa aí, respira. Classificação de acordo com as medidas dos ângulos internos de um triângulo. Ó, todo triângulo, ele possui ângulos internos e ângulos externos. Professor, qual é o mais importante? O interno. Tá legal? Ó, nesse caso aqui, ó, triângulos em acutângulo. Todos os ângulos são agudos. Depois a gente vai estar explicando tudo direitinho. Ó, o mais importante desses três, sempre tem o mais importante. O que eu diria que vocês têm que ter mais atenção é o triângulo retângulo. Ele é muito importante para a gente. Por quê, professor? Porque ele é o único triângulo, escute o que eu vou falar, ele é o único triângulo que você pode afirmar que ele tem um lado igual a 90 graus. Esses outros triângulos aqui, ó, nenhum desses lados, eu sei qual é o tamanho dele. Eu não tenho certeza, só medindo, usando um transferidor. Esse também é aqui do mesmo jeito. Já o triângulo retângulo, não. Eu tenho certeza que um desses lados é igual a 90 graus. Ele é o único triângulo que permite essa observação, essa indagação. Tá legal? Beleza. Chegou agora também, pessoal, numa figura que é muito interessante, que eu gosto muito, que são os quadriláteros. Os quadriláteros, eles são figuras geométricas formadas por quatro lados. Aqui eu tenho um quadrilátero, outro, tem esse outro aqui que é o nosso retângulo, tem esse outro aqui, tá legal? Então, os quadriláteros, eles são divididos em dois casos interessantes. Os trapézios e os paralelogramas. Eita, professor, é cada nome, sim, professor, cada nome. Mas depois eu vou estar passando isso para vocês com calma, vocês vão estar anotando. Façam a leitura do material, por favor, leiam o material, que é importante. Nos ajudem também. Eu tenho os trapézios e tenho os paralelogramas. Entendi? Então guarda aí. Quadrilátero tem quatro lados. Alguns podem ser conhecidos como trapézios e outros como paralelogramas. Aqui, ó. Trapézio, ó. São quadriláteros que têm dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Lá no dia da aula de retas, eu falei, pessoal, que são retas paralelas? Retas que não se cruzam. Então, o trapézio, ele pode ser o quê? Ele é o quê? Ele tem dois lados que são paralelos e os outros dois lados não são paralelos. Professor, e o paralelogramo? O paralelogramo, todo mundo é paralelo. Todo mundo é paralelo. Sabendo disso, vem cá, observa aqui, ó. Essa primeira figura aqui é o quê? Ele é um quadrilátero qualquer. Ele nem é trapézio e nem é paralelogramo. Esse aqui, pessoal, é quem? Quem chuta? Essa segunda figura é o quê? Ele é um trapézio ou um paralelogramo? Trapézio. É um trapézio, porque esse lado aqui de cima e este lado de baixo, eles são paralelos. E os outros dois lados não são paralelos. Então, essa segunda figura, Professor, ela é um... Opa! como dá para perceber a diferença? Oi? Como dá para perceber a diferença entre os dois? Ó, observa aqui, ó. Tá aqui essa retinha, essa reta, observa esse lado, ó. Esse lado aqui. Este lado que eu tô passando aqui o mouse, ó. Ele é paralelo a este lado aqui, é? Não. Esse aqui tá mais tortinho, esse também tá mais torto. Lembra, reta paralela, elas são lado a lado, de maneira igual. Esse caso aqui não, ó. Se eu pegar meu lápis e for riscando, vai subir aqui, ó. E eu pego aqui esse outro lado também, ó. E eu for riscando, eles vão se encontrar lá no futuro. Aqui não, ó. Essa reta que eu posso passar o dia riscando pro lado de cá, ó. Não vai acontecer nada, porque a outra não vai encontrar ela. Observe bem essa terceira figura. Essa figura é um retângulo, mas ela é um paralelogramo? Ó. A parte de cima é paralela à parte de baixo. O lado direito é paralelo ao lado esquerdo. Aqui sim, ó, é um paralelogramo. Entendido? Aqui também, ó, da mesma maneira, ó. Tá retinho em cima e tá reta embaixo. Observe que a reta do lado, ambas têm a mesma inclinação, ó. Elas estão tudo viradinhas para o lado direito. Então isso quer dizer o quê? Que são paralelas. Aqui não, ó. Esta reta aqui está virada para o lado esquerdo e essa outra aqui está virada para o lado direito. Então elas não são paralelas. Entendido? Se liga nisso. Tá aqui, ó. Tem aqui meu retângulo.
nesse primeiro quadrinho, ou seja, os quatro ângulos têm a mesma medida. No retângulo, os ângulos internos. E calor, pessoal. Os ângulos internos, eles têm a mesma medida aqui, ó. 90 graus, 90 graus, 90 graus e também 90 graus. O losango, ó. Os quatro lados têm a mesma medida. Ou seja, esse ladinho aqui tem a medida deste. Tudo da mesma maneira. Só que ele é um pouquinho mais achatado, né? No quadrado, pessoal, nem preciso comentar com vocês, né? A figura de vocês. Opa! Não necessariamente, ó. Vamos tentar separar aqui as coisas. Ó. Isso que eu vou chegar lá, ó. Ela apresenta características próprias. Alguns paralelogramas têm nomes particulares. Primeira coisa, todos aqui são paralelogramas. Todos são paralelogramas, tá legal? Vamos no primeiro. O retângulo, os quatro ângulos têm a mesma medida. Ou seja, ele tem a mesma medida, Mas, em compensação, os seus lados não possuem a mesma medida. Um lado é maior e o outro lado é menor. Tá legal? Vamos para a segunda parte aqui, ó. O losango. Os quatro lados têm a mesma medida. Então, o losango está aqui, ó. Os quatro lados têm a mesma medida. Mas olha o comportamento dele é diferente. E o quadrado? Os quatro ângulos e os quatro lados têm a mesma medida. Aqui, pessoal, o ângulo aqui no losango, os ângulos são diferentes. Não são iguais. Aí lá no rodapé, que o Kevin já está lendo. Professor, trabalhar o entendimento dessas definições é uma ótima oportunidade para chamar a atenção dos alunos para o fato de que os quadrados são retângulos e também losangos. Por quê, professor? Porque eles só são iguais quando fala-se do ângulo, viu, Kelvin? Porque observa, aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Quando eu falo do ângulo, eles não, porque assim, ó, existe uma questão bem interessante, Kelvin, que a gente sempre tem que deixar bem claro. Quando eu digo que uma coisa é igual, tá legal? Quando eu falo assim, essa coisa é igual, então ela tem que ser igual em todos os sentidos, em ângulo, em medida de lados, em tudo. Nesse caso aqui, eu posso dizer que eles possuem características parecidas. Porque, ó, eles têm. Qual é a característica que eles têm parecida? O ângulo. Se eu somar esses quatro ângulos aqui, deixa eu perguntar para vocês, quanto é 4 vezes 9? 36. Pronto, 36. Então, 4 vezes 90 dá 360 graus. Se eu somar esses quatro ângulos aqui, vai dar 360 graus. E se eu somar aqui também, vai dar 360 graus. Então eles têm características parecidas, entendido? Mas não são 100% iguais. Tá? Se você observar, é nítido isso, é nítido. Tá legal? Bora fazer essa questãozinha aí, ó. Eu desenhei alguns quadriláteros na malha quadriculada. Aí a malhazinha quadriculada, né? Temos os quadriláteros. Oi? Rapaz, eu que sou gago, aí lasca. Vamos lá. Ó, desenhei alguns quadriláteros na malha quadriculada. Tá? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Desenhei 4 quadriláteros. Ele está perguntando assim, escreva quais deles são. Quem é paralelogramo? Quem é o trapézio? O professor, para escrever isso no caderno? Não, eu quero que você me responda. A Vitória é preocupada. Vitória, sempre, se você puder anotar, anote. Agora não precisa anotar a questão. A questão vocês vão receber. Vocês vão receber o slide e vão receber a questão. Entendido? Vitória, vocês vão receber a questão no slide, quando eu mandar o slide no grupo, tá bem? Agora eu quero que você responda e me diga a resposta aí, vocês. Quem são os paralelogramas? 4. O pessoal concorda aí com a afirmação? Concorda ou sem corda? Quem são, pessoal? O primeiro e o terceiro são paralelogramas, né? Não sei não, vamos descobrir aí juntos. 78. 1 e o 3. Acho que o 2 e o 4 é o trapézio. 2 e 4. Eu vou mostrar aqui, vamos lá. 2 e o 4 é o trapézio. Quem são os paralelogramas? O
primeiro, ele é um paralelograma. Por quê, professor? A parte de cima é paralela à parte de baixo, o lado direito é paralelo ao lado esquerdo, as retinhas são na mesma inclinação, entendido? Então ele é um paralelograma. O 3 também é, a parte de cima é paralela à parte de baixo, o lado direito é paralelo ao lado esquerdo, então até aí tranquilo. E os trapézios, professor? O número 2 é um trapézio, por quê? A parte de cima é paralela à parte de baixo, e os outros dois lados não são paralelos, entendido? Então por isso que eles não são paralelogramas, eles são trapézios. E a quarta figura, por que ele é um trapézio? Porque esse lado é paralelo ao outro lado, mas os outros lados são o quê? Eles não são paralelos. Observe isso. São concorrentes. Justamente, são concorrentes. Eles vão se tocar em algum ponto. Então sempre tem que... Porque assim, galera, ó, a formação de uma figura geométrica, ela é parte do ponto, ela é formada por retas, ela é formada dessa estrutura. Então a gente sempre tem que ter na cabeça da gente aquela parte que fala de retas. Retas paralelas, retas concorrentes. Eu disse para vocês, galerinha, a reta concorrente ela pode ter duas maneiras. Ela pode ser a reta concorrente normal e ela pode ser uma reta concorrente perpendicular. Alguém lembra qual é a diferença? Alguém? Eu vou relembrar vocês. Professor, a reta concorrente é aquela reta que se cruza, independente do ângulo que ela forma. E a reta perpendicular, Perpendicular tem. ela se cruza, mas ela tem ela forma um ângulo de 90 graus. Entendido? Botem isso na cabeça de vocês. Toda vez que você ouvir falar em perpendicular, você vai estar falando de um ângulo de 90 graus, entendido? Ela vai estar falando sobre um ângulo de 90 graus. Então tenham atenção com relação a isso aí, viu, moçada? Viu? Tenham atenção com relação a isso. Só um instante. Vocês vão ter aula daqui a pouco de quem, pessoal? Educação física. Educação de xadrez. Muito bem, arrocha aí, xadrez. Sempre gostei de jogar. Então, pessoal, essa situação aqui é importante para que vocês possam analisar. Se vier numa prova minha, ela sempre vai estar mostrando a figura e pedindo para que você classifique. Depois vou reforçar mais isso com vocês. Amanhã, pessoal, eu estarei informando a questão das provas de vocês. Tá legal? Próxima semana, vocês já fizeram prova pelo Google, né? Então tá faltando só a minha prova, eu deixei pro final, porque eu achei importante deixar pro final, com calma. Tá faltando a sua e o professor Eduardo vai fazer um trabalho com a gente amanhã. Pronto, tá faltando a minha, me fazer com calma. Vou estar com vocês, fazer a revisão, não se preocupem, vai dar tudo certo. Né? Os conteúdos são bem tranquilos, amanhã eu vou estar passando para vocês no grupo do WhatsApp, vou ver se eu consigo passar hoje à noite, ainda hoje, mas amanhã de certeza vai estar lá, informando direitinho quando é que vai ser, os horários, os conteúdos. E também, né, vou fazer de tudo para que a gente possa ter uma aula antes de revisão, para poder estar relembrando com vocês, podendo ver essa estrutura da nossa prova de matemática. Não se aperreiem, não se afobem, com cuidado. Eu vou estar de olho, né, e gente que manda 2 vezes, 3 vezes. Eu sempre vou receber a primeira prova, eu vou corrigir pelo primeiro gabarito que eu receber, tá legal? Então vai ter um tempo para você estar fazendo, tudo com calma e com tranquilidade, tá legal? Não se preocupem que não vai ser nada de outro mundo, tá beleza? Tranquilo? Galerinha, quem é que tá aqui, presente aqui? Deixa eu só dar só uma olhadinha aqui, quem é que tá aqui presente para mim? Eu. Calma, tá o Lucas, a Lucy. Tem aqui, pessoal, Roblox, quer dizer, quem é? Eu acho que esse Firefox Roblox, eu não sei se é o Halley ou se é, eu não sei quem é, não. Ah, tá certo. Tá aqui a Dava, tá aqui a Júlia. Por favor, quem for, se identifique. Se potifique. O Halley é o Akita Pop.
Então, pessoal, vocês têm cada nome. Então, legal? Mas Só faltou a criatividade, mas tá tudo bem. tá aqui, olha lá, Júlio, Tarcísio aqui, todo mundo certinho. Mas. Deixa eu só ver aqui. Ele falou que é o Pedro Lucas. Ah, capista Roblox, não sei o que lá, é o Lucas. É o Pedro Lucas. Eu quero o Lucas Pedro. Eu quero o Lucas Pedro. Ó, tô só vendo aqui. Vocês gostam desse Bom, pois beleza. Então, pessoal, a gente vai estar encerrando aqui. Tá legal? Depois eu vou estar passando ela para vocês. Vou mandar o slide para vocês. Entendido? E a gente vai estar fazendo as coisas com calma e com tranquilidade. Então, desejar um bom final de semana a vocês. Com tranquilidade, com sossego, com calma, né? Foi uma semana muito complicada, pessoal. Paciência também, tem que ter muita paciência. É verdade, queridos. É, porque ninguém aguenta a aula. Vocês são novos. Vocês vão. Sabe que a paciência é ficar preso em casa e não sair pra nenhum lugar. Mas se Deus quiser. Tranquilo, Piquenique. O Naruto da Deep Web.